a nossa juventude, homens e mulheres no campo e sem esse serviço importante que é a energia elétrica. Obrigado. Encerrado o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. De acordo com o artigo 87 do Regimento Interno, concedo a palavra ao deputado Aelton Freitas, PR de Minas Gerais. Vossa Excelência dispõe de até 25 minutos. Senhor Presidente, deputado Marçal, deputado Exalcir, senhoras e senhores deputados, caros amigos, prefeito de Gurinhatã, cidade da minha região no Triângulo Mineiro que se faz presente, meu amigo Leleu, ex-prefeito de São Domingos do Prato, Quinzinho, que se faz presente, ambos meus companheiros de partido do PR, é uma satisfação tê-los aqui com a gente, senhoras e senhores que nos assistem pela TV Câmara. Eu venho até esta tribuna desta vez, caros colegas, para refletir sobre o projeto número 4318 de 2012, projeto de minha autoria, que dispõe sobre a criação da figura do advogado profissional individual e a sua equiparação à sociedade dos advogados para efeitos tributários. Para lembrar, conceituamos o advogado profissional individual como aquele que exerce a advocacia de forma individual e autônoma, sem participar da sociedade dos advogados, ou seja, sem vínculo empregatício. Ao aprovarmos essa proposição, iremos acrescentar ao inciso 21 ao artigo 7º da Lei 8.906 de 1994, o Estatuto da Advocacia, que versa sobre parâmetros da atividade advocatícia, conferindo o direito de receber o mesmo tratamento tributário aplicáveis às sociedades dos advogados, no caso do advogado profissional individual. A relevância desta matéria pode ser medida pelo número de advogados existentes no Brasil. As estatísticas, presidente Exalcir, apontam que são aproximadamente 800 mil advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Já o número de bacharéis em direitos hoje é maior do que 3 milhões. E o número de graduados é maior do que 4 milhões em nosso país. Ou seja, há uma enorme demanda de profissionais na eminência de adentrarem aos quadros de operadores do direito, sendo que a maioria esmagadora dos que já se encontram no exercício da advocacia atuam como advogados individuais e estão em busca de se firmar no mercado de trabalho, demonstrar o seu valor profissional, e para isso se faz necessário um ambiente propício para o progresso das carreiras atreladas ao direito. Percebe-se que queremos, com este projeto de lei, corrigir uma injustiça histórica que atualmente os advogados não constituem na sociedade dos advogados. Justamente os profissionais que atuam individualmente são tributados perante imposto de renda com uma alíquota de 27,5%, enquanto a sociedade advocatícia, constituída de pessoa jurídica, recolhe apenas 11,33% de impostos. A advocacia é uma profissão especificamente liberal e não podemos deixar que esta diferença nos prorrogue, mesmo porque ela também gera dificuldades para os advogados, que exercem a atividade individualmente, no que diz respeito à grande discrepância na tributação em relação às sociedades dos advogados. O artigo 5º da Constituição, senhores deputados, dispõe que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito da vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade decorrente do princípio da isonomia previsto neste artigo. Temos que acabar com esta injustiça. Temos que permitir que o advogado que atua individualmente possa exercer a sua atividade em pé de igualdade com os demais das sociedades dos advogados. Como coloca o célebre tributarista Humberto Ávila, o princípio da igualdade abrange o dever de tratar os iguais da mesma forma e a proibição de desigualar arbitrariamente os contribuintes. Isso é o que buscamos. Devemos ressaltar que, mesmo fazendo parte de uma sociedade, a atuação dos advogados é individual e não justifica essa diferença no tratamento tributário, ferindo o princípio da isonomia. A aprovação desta proposição
é de extrema importância social, uma vez que retirará da informalidade uma série de profissionais que militam na advocacia. As seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil e o Conselho Federal da entidade defendem a aprovação da matéria e conclamam a classe que mobiliza-se em fase da aprovação do PL 4318 de 2012, buscando a equiparação dos advogados individuais à Sociedade dos Advogados para efeito tributário. Todos se manifestaram favoráveis ao presente projeto de lei, que atende aos anseios de todos da classe jurídica. Algumas seccionais, como a OAB de Goiás, por exemplo, elaboraram estudos que permitem à Receita Federal adotar essa mudança tributária até mesmo antes da aprovação deste projeto de lei. Os advogados individuais, a exemplo da Sociedade dos Advogados, prestam serviços necessários aos cidadãos, gerando empregos e renda e contribuindo substancialmente para a melhoria dos índices da economia de nosso país. Nesta esteira, reafirmo, é necessário corrigir essa distorção, já que o nosso ordenamento, a figura do microempreendedor individual, reconhecido pela legislação tributária brasileira e atuando de forma semelhante ao advogado individual, somente com a aprovação do PL 4318 de 2012 é que teremos igualdade no exercício da advocacia, entre os profissionais individuais e a Sociedade dos Advogados. Além disso, como disse, a aprovação desse dispositivo trará a formalidade a inúmeros advogados e objetivará mais celeridade aos trâmites processuais, questão de responsabilidade e justiça social para a classe e para a população. Atualmente o projeto está na Comissão de Finanças e Tributação, aguardando o parecer do relator e ilustre colega, deputado de Minas Gerais, José Humberto Guimarães, e eu estou nesta tribuna dando as mãos e pedindo apoio aos nobres colegas parlamentares para que esse projeto de lei seja aprovado com a maior celeridade, pondo fim a essa gigantesca injustiça social. Aproveito esta tribuna também, senhor presidente, para uma justa homenagem às mulheres pela luta, pela coragem, pela determinação em defesa dos seus direitos. 8 de março é a celebração do Dia Internacional da Mulher, dia em que a Organização das Nações Unidas oficializou em 1975 para tentar diminuir ou acabar com o preconceito, a desvalorização da mulher. Muitas coisas melhoraram, desde que as 130 tecelãs morreram carbonizadas em Nova York, lutando pela redução da jornada de trabalho e por melhores condições de vida. Entretanto, muito ainda tem a avançar para a construção de um mundo mais justo, especialmente para as mulheres. Apesar de serem a maioria, as mulheres ainda são vítimas por salários mais abaixo da média, por jornada excessiva de trabalho, por dupla jornada, por desvantagem profissional e por diversas formas de violências físicas, morais e intelectuais. Segundo a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, do IBGE, o Brasil possui mais mulheres do que homens. De uma forma, a população de 195,2 milhões de habitantes, 100,5 milhões, ou 51,5% são mulheres, e 94,7 milhões são homens, ou seja, 48,5%. Porém, no mercado de trabalho, na representação política, enfim, em todos os setores do reconhecimento nacional, as mulheres continuam a ser discriminadas. Um exemplo dessa discrepância é a composição aqui nesta casa. Nós somos em 513 deputados federais, apenas 44 são mulheres. Uma representação muito pequena em face da nossa totalidade. O mesmo acontece nas assembleias legislativas, nas câmaras de vereadores por todo o país. Nas eleições de 2012, aconteceu em 2012, 2.016 mulheres se candidataram ao cargo de prefeitas, 663 foram eleitas, enquanto 133.743 se candidataram ao cargo de vereadoras, apenas 7.630 se elegeram. Apesar de alguns avanços, ainda temos que provocar muitas transformações. Atualmente temos uma presidente da República mulher, e as mulheres estão presentes em todas as esferas do poder público, da presidência da República aos altos escalões do judiciário, ocupando cargos que antes somente ocupados por homens, demonstrando o valor das mulheres. Pesquisas do IBGE mostram que o número de famílias chefiadas por mulher cresceu mais do que 4 vezes nos últimos 10 anos.
São 53% dos lares brasileiros hoje comandados por mulheres. Até mesmo nas regiões brasileiras de valores mais tradicionais, as mulheres têm se destacado como pessoa de referência das famílias. Quanto à escolaridade, senhor presidente, senhores deputados, as mulheres vêm se destacando em relação aos homens. Elas apresentam, em média, 1 ano a mais de estudo do que os homens. No mercado de trabalho, o número de mulheres que exercem cargo de chefia aumentou também consideravelmente. Mas, mesmo assim, de uma maneira geral, elas ainda estão menos representadas do que os homens. As mulheres já provaram que são excelentes profissionais, tanto quanto os homens. Sendo assim, é necessário acabar com essa divergência entre os sexos no mundo comparativo e na valorização das mulheres. A luta por mais igualdade de remuneração, de representação política, deve ser uma bandeira diária nesta casa. Outro ponto que chama a atenção, senhor presidente, é em relação à violência contra as mulheres. É sabido que depois da promulgação da Lei Maria da Penha, o Brasil tem demonstrado esforços no combate à violência contra a mulher, e o mundo de denúncias vem aumentando. A lei tem encorajado em muito as mulheres a denunciar violências domésticas. As estatísticas mostram que a cada minuto, 4 mulheres são agredidas no Brasil. No mundo, milhares de mulheres são espancadas, humilhadas, surrupiadas de sua dignidade. Apesar de leis que as protegem, como a Maria da Penha, por exemplo, a maioria das violências e das denúncias ainda esbarra num velho obstáculo que beneficia os agressores, a impunidade. Enquanto isso, estatísticas recentes mostram uma tendência de aumento da violência. Segundo um levantamento do Instituto Sangari, baseado nos dados obtidos de certidões de óbito, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil acumulou mais de 90 mil mortes de mulheres vítimas de agressão nos últimos 30 anos. Em 1980, eram 1.353 assassinatos desse tipo por ano. Em 2010, o número saltou para 4.297 assassinatos. Além disso, o Brasil fica em 7º lugar no ranking dos países com maior número de mortes de mulheres vítimas de agressão. Sem dúvida, dados serão levantados. Enfim, apesar da Lei Maria da Penha ter trazido o avanço legal necessário a se fazer a desconstruir as estruturas de uma cultura machista, agressista contra a mulher. Podemos ajudar a acabar com esta injustiça social. Em breve, esta Casa de Leis irá apreciar a reforma política e devemos trabalhar para que ela traga mais igualdade no gênero e nos cargos eletivos. Também podemos fazer mudanças de mentalidade em nossos partidos políticos. Afinal, as mulheres formam a maioria do eleitorado brasileiro e têm demonstrado sua competência em todos os âmbitos de vida neste país. Por isso, senhor presidente, senhores deputados, parabenizo as mulheres pelo seu dia e pela luta constante que fazem em busca da maior valorização e respeito. Parabéns a todas as mulheres, em especial a todas as mulheres brasileiras. Outro sim, abordo aqui também outro assunto extremamente abrangente, cuja solução maior está nas mãos dos governos federal e estaduais. Estados de conservação das nossas rodovias e das nossas ferrovias brasileiras é o que mais nos preocupa nesse momento, senhor presidente, pois pavimentação e sinalização das rodovias em geral no país é bastante precário. Isso ocasiona muitas vidas perdidas, não só pelo estado das rodovias, mas também pelas infrações cometidas pelos motoristas, que são os principais causadores de acidentes, em face das más qualidades das nossas vias. Uma das minhas bandeiras junto ao municipalismo aqui nesta casa são as rodovias. Eu luto para garantir o seu melhor acesso à população. Exemplo disso foi a audiência que participei nesta semana com o ministro dos Transportes, Paulo Sérgio Passos, e o prefeito de Ituiutaba, o prefeito de União de Minas e o prefeito de Araguari, que me acompanharam para discutirmos assunto de interesse comum da região do Triângulo Mineiro, como a instalação de praças de pedágio no trecho recém-duplicado ou em duplicação na BR-050 entre as divisas de Minas Gerais e São Paulo, que cortam a minha região no Triângulo Mineiro. Também tenho realizado plena gestão em busca dos sonhos de mais de 40 anos da região do Pontal do Triângulo Mineiro, que é a pavimentação asfáltica do trecho de 46 quilômetros na BR-154, trecho entre a cidade de Ituiutaba e uma região denominada Bastos, no entroncamento com a BR-364.
A obra está prestes a ser licitada, mas o povo continua aguardando. O mesmo eu falo da duplicação da 262 entre a cidade de Nova Serrana e a cidade onde moro, a cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro. Obras que permeiam os sonhos dos cidadãos dessas duas regiões. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT, o país possui pouco mais de 1,7 milhões de quilômetros de estrada, dos quais apenas cerca de 10% são pavimentadas, num total de aproximadamente 172.897 quilômetros. Desses, 57.211 são de estradas federais, 94.753 são de estradas estaduais e 20.914 são de estradas municipais. Uma malha insignificante para a superfície de 8,5 milhões de quilômetros quadrados que nós temos no nosso país. Mesmo desconsiderando as áreas de florestas e rios, 80% das pavimentações têm mais de 10 anos de vida já de uso. Com a privatização de 5.500 quilômetros sobre o regime de concessão, as condições de alguns trechos nas rodovias melhoraram de forma significativa no que diz respeito à segurança, à sinalização e ao estado do piso dessas rodovias. Mas a realidade, a maior parte, é outra. A infraestrutura brasileira está dentre as piores do mundo, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Segundo o ranking global de competitividade do Fórum Econômico Mundial, o Brasil passou de 84º lugar para 104º no lugar devido à lentidão do governo em implantar projetos que contemplam esse objetivo. A pior área da malha rodoviária das estradas brasileiras estão entre as 25 piores numa lista de 142 no país. Num esforço para tentar atrair potenciais investidores, a presidente Dilma melhorou as condições de concessões rodoviárias previstas para este ano, ampliando os prazos e reduzindo os custos de financiamento, e permitindo que outros bancos estatais participem do processo de licitação. O programa de investimento do governo em infraestrutura, somando aeroportos, ferrovias, rodovias, portos e energia elétrica, chegam a 370 bilhões de reais. Só para rodovias as estimativas é de 42 bilhões de reais. A concessão de 7.500 quilômetros de rodovia por meio de programa de investimento em logística representará um acréscimo de 50% na malha concedida no país. Para os usuários é uma boa notícia, se considerarmos as altas recentes publicadas pela Confederação Nacional de Transporte, mostrando que 87% da extensão das rodovias concedidas no Brasil se encontram em bom ou ótimo estado de conservação em relação às ferrovias. Outro mesmo programa pretende conceder 12 trechos de ferrovias à iniciativa privada, totalizando 10 mil quilômetros de ferrovia. Esburacadas, sem acostamento e em sua maioria sem asfalto e ainda com ferrovias sucateadas, a infraestrutura logística é um dos gargalos para que o país cresça, em condições de competir com os seus concorrentes entre os países emergentes. Recentemente, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, pesquisa realizada pelo Instituto ILUS, cujo objetivo de estudo é a geração de conhecimento e soluções em logística, com aproximadamente 15 mil profissionais de logística das maiores empresas do Brasil, revelou que 92% deles apontam má conservação nas estradas como o principal problema de infraestrutura do nosso país. Sabemos que o governo federal tem investido mais, porém as melhorias ocorrem em ritmo inferior ao necessário. A situação das rodovias ainda é absolutamente insuficiente à função das necessidades do país. Nós precisamos acelerar o processo de concessão das rodovias brasileiras e intensificar a aplicação dos recursos nas nossas estradas, de realizar as reformas estruturais de forma mais agressiva, porque se o governo não resolver os problemas das rodovias, o Brasil vai sofrer um colapso no transporte e a proposta de desenvolvimento para os próximos anos já está comprometida. Deputado Welton. Pois não, deputado Freitas, Isaías Silvestre. Parabenizá-lo pela sua fala referente à nossa infraestrutura, principalmente da nossa Minas Gerais, onde nós temos um baixo desempenho no que se refere a transporte, porque as nossas rodovias, como o senhor mesmo disse, estão em condições precárias, principalmente nesse período chuvoso que nós estamos